cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, Poá na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil, deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil, na velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país. Bom, então vamos dar início à nossa audiência. Tudo ok aí, galera? Osmar. Vamos lá, fazer a abertura aqui, iniciando aqui, agradecendo aqui a presença da nossa presidente da Câmara Municipal, vereadora Patrícia. Agradecendo aqui a presença da Gisele, representando aqui o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Delcimar, representando também o Fórum Permanente de Cultura, e todos os presentes aqui que também vão participar da audiência. O Magno estava aí. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar os internautas também que acompanham aí a nossa audiência pela rede social, pelo Facebook. Vou iniciar aqui fazendo a leitura dos papéis, ok? Uma boa noite a todos. Câmara do Município de Poá, comunicado. A Comissão Permanente de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Poá, nos termos do artigo 44 do Regimento Interno, comunica a realização de audiência pública para tratar do acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc. O evento ocorrerá no dia 16 de maio de 2024, às 18h30, com transmissão online via Facebook através do link abaixo, no caso, o Facebook da Câmara Municipal de Poá.
ou, alternativamente, através dos canais do YouTube da Câmara Poá. A população poderá enviar dúvidas e sugestões por meio de endereço eletrônico comissões@câmarapoa.sp.gov.br, com identificação do nome completo, CPF e número de telefone, para contato identificando o assunto com Lei Aldir Blanc. Os e-mails serão aceitos até o dia 15 de maio de 2024. Luiz Eduardo Oliveira Alves, presidente da Comissão de Cultura e Turismo. Queremos aqui agradecer aqui a presença do nosso diretor, Diogo Dantas, que está aí sempre presente aí para discutir os projetos aqui da cultura. E a gente vai iniciar, claro, passando aí a palavra para o Diogo Dantas, para que ele faça as explanações e, posteriormente, passar para os representantes aqui da cultura e da sociedade civil. Tá? Você fica à vontade, se você precisar usar o retroprojetor, tá ok? Fica à vontade, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo. Boa noite, Edinho. Boa noite, vereadora Patrícia. Boa noite a todos os servidores aqui da Câmara Municipal e aos artistas do nosso município que compareceram para que nós possamos ter mais uma audiência para tratar das questões que envolvem leis de fomento aqui no nosso município. Tá? Bom, eu não sei se todos aqui têm conhecimento do que se trata a PNAB, que é a Lei de Política Nacional Aldir Blanc, que ao contrário do que são as outras leis que foram discutidas e foram aplicadas aqui no município, e inclusive algumas ainda estão sendo aplicadas, não se trata de uma lei emergencial como as outras, e sim uma lei de fomento. Tá? A gente entende que a primeira lei Aldir Blanc, que teve início lá ainda na pandemia, em 2020, inclusive nós empenhamos os recursos dela em 2020 e acabamos repassando aos artistas já nessa gestão, na gestão 2021-2024, era uma lei emergencial de auxílio ao setor cultural que teve seus trabalhos afetados por conta da pandemia da Covid-19. Tá? O mesmo se aplica para a Lei Paulo Gustavo, mas dessa vez nós estamos lidando aqui da PNAB, que é uma política nacional de fomento à cultura. Tá? Para quem não tem conhecimento, o nosso município de Poá, assim como os demais municípios que entregaram o plano de ação, mas que posteriormente precisam depois entregar o plano de aplicação dos recursos, essa lei ela garante ao município recursos voltados para fomento à cultura por um período de 5 anos. Tá? Aqui no nosso município nós temos aproximadamente 800 mil por ano que deverão ser aplicados, isso de forma destrinchada entre cultura viva, leis de fomento e alguns recursos também para operacionalização. Tá bom? Então, só esmiuçando para vocês, aqui o município de Poá, eu acredito que vai chegar na ordem de aproximadamente 4 milhões os recursos que vão chegar para nós durante esse período de 5 anos. Tá bom? Inicialmente, o governo federal, através do MINC, que é o Ministério da Cultura, ele solicitou que os municípios que tivessem interesse, que eles pudessem, dentro do portal Transfere.gov, inserir o plano de ação de como esses recursos deveriam ser aplicados. Aqui cabe uma ressalva. O próprio MINC ele já tinha previamente deixado alguns textos já pré-estabelecidos que, para dar agilidade para esse processo, tendo em vista que o recurso chegou um pouco tarde e ele precisava ser repassado para os municípios ainda no ano de 2023. Isso. Então, nós fizemos esse plano de ação, foi feita uma conversa bem sucinta e simples quanto a isso, porque o próprio MINC ele deu essa possibilidade do plano de ação ser mais simples, porque depois as discussões viriam junto do PAAR, que é exatamente sobre isso que nós estamos aqui hoje reunidos, para dar início a essas discussões. O PAAR é o plano de aplicação dos recursos, de como que nós iremos dividir esses recursos dentro do plano de ação que foi estabelecido. Tá bom? Eu vou pedir para colocar aqui no telão o PDF da página da web, onde nós inserimos o nosso plano de ação através do portal Transfere.gov. Tá bom? Eu vou fazer uma leitura bem
bem rápida e sucinta, só para vocês tomarem conhecimento de algumas questões pontuais, ok? Bom, vamos lá. Então, gente, essa é a imagem que nós temos no site do Transferigov, o portal, onde nós inicialmente inserimos o plano de ação. Tá? E ali está dentro das metas. O valor para o ano de 2023, que como foi empenhado em dezembro, acabou sendo repassado para esse ano de 2024, ficou na ordem de R$ 749.310,56. Tá? Então, nós temos duas metas. A meta 1, que são as ações gerais. Você pode abaixar só um pouco, por favor? Mais um pouco. Só mais um pouco. Aí, obrigado. Pessoal, será que está conseguindo ver aí, gente? Tá pequeno, né? Será que dá para ampliar um pouquinho mais a letra? Ou a fonte? Mas, bom, eu vou fazer uma leitura, se vocês puderem acompanhar. Ok. Bom, vamos lá. Então, nessa meta 1, que são de custo operacional de 5% do valor, que vai na ordem de R$ 37.465. E a lei ela estabeleceu, gente, é bom deixar claro mais uma vez e reforçar, o texto que ali está já foi um texto pré-disponibilizado pelo próprio MINC. Tá? Então, ele estabelece que o limite era de 5% para isso, que era uma lei um recurso para custeio de estrutura e de ações administrativas voltadas para a consultoria, emissão de pareceres, comissões julgadoras, realização de busca ativa para inscrição de propostas, suporte, acompanhamento ao monitoramento, auditorias externas, estudos técnicos e avaliações de impacto e resultado nos termos do artigo 5º, parágrafo único do inciso 2 da Lei 14.399 de 2022. Tá? Então, o recurso para operacionalização, que seria para contemplar todas as questões que foram postas aqui, é na ordem de R$ 37.465,52. Tá? Dentro da meta 1, nós temos agora o Fomenta a Cultura. E aí nós temos um valor de R$ 524.517,40. E aí, essa meta ela diz o seguinte, que é para a realização de programas, projetos e ações visando a difusão de obras de caráter artístico e cultural, apoio à produção audiovisuais e jogos eletrônicos, exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, cursos de formação para profissionais de cultura, estudos e pesquisa nas diversas áreas culturais, serviço educativo de museus, de centros culturais, de teatros, de cinemas e de bibliotecas, inclusive formação de público na educação básica, bolsas de estudo, pesquisa ou criação, residência artística e intercâmbio cultural, proteção e preservação do patrimônio cultural e material, inventários e incentivos para manifestações culturais brasileiras em risco de extinção, transporte e seguro de objetos de valor cultural, planos anuais e plurianuais de instituições e grupos culturais, aquisições de ingressos de eventos artísticos para distribuição gratuita, outras ações consideradas relevantes por sua dimensão cultural e interesse... Você baixa só um pouco, por favor. E interesse público nos termos do artigo 5º da Lei 14.399. Gente, vou abrir um parênteses aqui para dar uma pequena explicação sobre essa questão. Você viu que a meta que foi estabelecida pelo próprio MINC, ela engloba de forma geral várias ações. E a nossa discussão, e é para isso que nós temos essa audiência pública, e se possível nós faremos outras, embora o tempo seja curto, nós precisamos acelerar isso, dado que o prazo é até o dia 31 de maio, para que se possa ser posto na plataforma o nosso PAR, é o seguinte: nós vamos ter que discutir e entender quais são as características e individualidades culturais do nosso município. Então, tem muitas coisas que ali estão que talvez até tenhamos no município, mas talvez a gente não consiga contemplar. Tá? Então, as discussões elas servirão como um norte
para que na criação do PAR a gente entenda quais são as ações que têm uma maior demanda, uma maior procura e que de fato devam ser direcionados os recursos para contemplar e fomentar a cultura. Se a gente fosse atender a todos que ali estão dispostos, eu tenho certeza que o valor repassado para todos seria muito pequeno. Então, a gente vai ter que entender, de fato, como é a cultura do nosso município. Embora a gente já tenha discutido isso ao longo dos anos, né, já é algo que nós já estamos fazendo lá desde 2021, acho que desde 2020 ainda, quando ainda não existia o Conselho de Cultura, mas a gente tem o Fórum Permanente de Cultura, que também tem as suas contribuições, tem as suas discussões, e a gente sabe também que existem as discussões informais entre vocês, artistas, seja via WhatsApp, seja grupos que vocês possam ter, seja em algum evento, em alguma festividade. Eu sei que a cultura sempre está em pauta e a gente vai tentar trazer todo esse conhecimento de vocês e as discussões para que possamos colocar no nosso plano de ação. Tá ok? Então, só para resumir, nem tudo que está posto ali será de fato atendido. A gente vai ter que discutir, entender e priorizar como esses recursos serão distribuídos. Tá bom? A segunda meta é implementar a política nacional de cultura viva. Para essa meta, nós temos 25% dos recursos, que é o limite que a própria lei estabeleceu. Tá? Nós não poderíamos empenhar menos do que isso para implementar a política nacional de cultura viva. E ela diz o seguinte: fomentar as redes de pontos de cultura por meio de R$ 187.327,64 de termos de compromisso cultural e prêmios e a concessão de bolsas para agentes de cultura viva. Gente, a cultura viva ela está em todo o território nacional e aqui em Poá não é diferente. Nós temos alguns grupos, algumas manifestações culturais que se enquadram dentro da cultura viva e eles vão ter a garantia desses recursos também, a celebração de parte dos recursos voltadas diretamente para eles. Ok? Então, os valores somados, eles totalizam a ordem de R$ 749.310,56. E, feito isso, o recurso já está em contas que foram criadas pelo próprio Ministério da Cultura, identificadas exclusivamente para isso. Tá? É interessante que vocês entendam, por favor, que o recurso está para a cultura, mas não é aquele recurso, preciso contratar um artista para Expoar. Não, esse não é o recurso para contratar um artista para Expoar, esse não é o recurso para a gente contratar tenda para dar para alguma feira ou para alguma festa junina que venha acontecer. Não, gente, esse tipo de recurso é uma lei de fomento à cultura, mas existem alguns regramentos que devem ser respeitados e a gente tem que prestar contas sobre eles para o Ministério da Cultura. Tá ok? Você pode fechar, por gentileza. Gente, dito isso, passando essa primeira parte, onde eu expliquei um pouco sobre como foi feito e como estão distribuídos os recursos dentro do nosso plano de ação, entra agora a parte pela qual nós estamos aqui presente hoje, que é para discutir o plano de ação de aplicação dos recursos. O que isso quer dizer? Nós devemos discutir e pensar na cultura de Poá, no fomento à cultura de Poá com esses recursos federais, por um período de 5 anos. Então é muito importante, todo mundo que está aqui hoje para discutir, e eu tenho certeza que essa discussão não vai se encerrar aqui, ela tende a se estender, todo mundo que está aqui é de suma importância para que a gente possa criar, identificar e definir como que nós imaginamos a cultura do município daqui a 5 anos. Então, depois de todo esse processo de fomento à cultura, de repasse cultural para vocês, para os artistas do município, a gente vai chegar em um objetivo comum, e é sobre isso que nós vamos discutir. Tá? Então, essa aqui também é a visão que nós temos quando acessamos o portal dentro do Transfere.gov, que é para inserir os dados do Plano Anual de Aplicações dos Recursos. E aí ele diz o seguinte: atenção, leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento. A elaboração do PAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. A participação do setor público com o setor privado, para que nós possamos ter um diálogo e entender a melhor forma de distribuição. Ok? O que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura.
Só uma ressalva, nós convocamos uma reunião no Conselho de Cultura, mas infelizmente nós não tivemos quórum na última segunda-feira, tá? Mas nós tentaremos convocar mais uma, porque é muito importante que os nossos representantes do Conselho de Cultura também estejam a par disso e possam também ratificar aquilo que nós estamos discutindo. Caso não tenha quórum para eles participarem dessas discussões, as discussões e tudo ficará limitado às nossas audiências públicas ou qualquer outro meio que nós venhamos a estabelecer. Inclusive, isso é uma proposta que eu tenho depois para fazer para vocês. Ok? O PAR era um instrumento previsto na própria lei da PNAD, parágrafo único do artigo 3º da Lei 14.399 de 2022. Dúvidas sobre a elaboração do PAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas no e-mail. Bom, vamos lá, os dados do plano de ação. A gente tem o número do plano de ação. O plano de ação é aquele outro documento que nós apresentamos aqui, o outro arquivo, e ele tem um número. Tá? O número dele está ali posto, o ente recebedor o F do ente recebedor é o Estado de São Paulo, no município de São Paulo, esse é o CNPJ do município, e o valor total do plano de ação é de R$ 749.310,56. Pode ir rolando, por gentileza. E aí, aqui nós temos alguns outros dados que devem ser preenchidos, como o dado do responsável pelo preenchimento do PAR, que no caso o secretário me colocou essa responsabilidade, então estou incumbido de fazer esse preenchimento. O cargo, o telefone para contato e e-mail. E aí pergunta se eu sou o gestor responsável pela pasta, eu respondo que não. E aí os dados do gestor, pode rolar, por gentileza. Nós temos o nome, o cargo, etc. Tá? E aí, por favor, aí. Então, a primeiro campo, ele diz o seguinte, o processo de participação social. O processo de participação social descreva como foi feito o processo, o diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais, como locais, online, presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, entre outros. Gente, aqui nós teremos que preencher e, com certeza, aqui dentro da Câmara nós temos alguém que está formalizando uma ata e o vídeo dessa transmissão, dessa audiência, ele também será linkado para que as pessoas possam ter acesso, tá bom? Publicação da consulta, links no caso de transmissão online e o resultado de consultas públicas divulgado na internet. Tudo isso depois vai ser publicizado também, e a gente vai dar publicidade e a gente vai acabar subindo os arquivos para que eles possam ter acesso. Eles, quando eu digo, é o governo federal, tá, gente? O Ministério da Cultura ele vai ter acesso a isso e ele vai ratificar e aprovar ou não o nosso PAR. E aí depois nós temos as metas de ações gerais. Aquilo que foi posto no plano de ação, nós devemos trabalhar em cima dela, mas nós colocaremos com nossas palavras, dentro da nossa realidade, aquilo que nós estabelecemos e aquilo que nós entendemos como o essencial para o município de Poá para os próximos 5 anos. Tá? E como nós aplicaremos esses recursos dentro de 5 anos. Aqui a gente pode fazer algo como uma projeção, uma progressão continuada, ou estabelecer algumas metas que sejam fixas. Eu acredito que tudo isso a gente vai conseguir solucionar através do diálogo que nós teremos aqui. Ok? Não, mas volta um pouco, não sobe muito não. Aí. Aqui a gente vai colocar a meta de ação do custo operacional também, referente àqueles 5% que eu havia mencionado anteriormente, que corresponde a R$ 37 mil aproximadamente. Pode baixar, por gentileza. E depois a meta de ação da Política Nacional de Cultura Viva. Tá bom? E as ações gerais, nós também discutiremos todas essas questões. E as metas de ações da Política Nacional de Cultura Viva também deverão ser postas aqui. Você pode ir baixando mais um pouco, por favor? Só um pouco mais devagar. Aí. Uma outra questão que a lei ela pede que a gente dê uma atenção é em relação às áreas periféricas e às ações afirmativas. Tá? Aqui ela diz o seguinte: detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais, respeitando no mínimo os 20% previstos no inciso 2 do artigo 7º da Lei 14.399 de 2022. E lá embaixo nós teremos informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas, de acordo com as instruções normativas do MINC número 10 de 2023. Gente, essa questão que envolve as ações em áreas periféricas, existe um mapeamento, o próprio IBGE estabelece quais são as áreas periféricas e o IDH dentro dos municípios e onde isso deve ser aplicado. Mas eu entendo que o município de Poá, como um todo, ele
é uma periferia geral, porque é um município tão pequeno que tudo está a 2, 3 quilômetros próximos, mas a gente tem sim alguns bairros, alguns pontos que devem ser olhados com carinho e talvez a gente deva olhar com mais atenção quando for elaborar essas questões. Talvez, tá bom? E por fim, ele pede para eu informar algumas questões, como se o município possui conselho de cultura, se possui o plano de cultura e se possui o fundo de cultura. Gente, aqui em relação ao plano de cultura, nós temos um plano municipal de cultura que está sendo elaborado, inclusive nós temos alguns prazos que devem ser respeitados, algumas conferências, algumas não, uma conferência deve ser realizada para a gente poder concluir a questão do Plano Municipal de Cultura, para depois inserir esses dados no Sistema Nacional de Cultura, que é o que vai garantir a chegada desses recursos nos próximos 5 anos. Então, nós temos o dever de casa para fazer, o poder público tem essa responsabilidade e deve também atender essas exigências de acordo com os termos que foram assinados tanto na Lei Aldir Blanc, quanto na Lei Paulo Gustavo e agora também na PNAB. Tá ok? Você pode rolar, mas eu acho que já está no final já. Na verdade, ele é só para assinar uns termos e condições, e aí ele vai gerar um número de par para a gente. Bom, gente, eu passei de uma forma bem sucinta e simples para vocês tomarem o conhecimento. Tá? Eu tenho certeza que essa discussão ela é muito ampla. Gostaria que tivéssemos outros atores culturais aqui presentes, mas eu tenho certeza que, mesmo que não está presente, poderá fazer suas contribuições através do Fórum Permanente de Cultura. Essas contribuições poderão também chegar através de e-mail, e eu estou pensando em elaborar um forms para que os agentes possam também escrever, inserir as suas sugestões, as suas ideias, para que ele também possa servir de apoio para quando a gente for concretizar o preenchimento do par, para depois termos a liberação dos recursos para serem aplicados aqui no município. Ok? Você pode acender a luz, por favor. Senhor presidente, da minha parte, inicialmente, é isso. Tá? Eu tentei passar de uma forma sucinta, embora seja burocrático e meio chato para quem olha assim, mas são questões que devem ser respeitadas. A gente tratando de recursos federais, a gente sabe que existe toda uma burocracia que deva ser respeitada, e eu só estou passando para o pessoal ter uma noção de qual que deve ser a função operacional em si da Secretaria de Cultura e dos agentes da Secretaria que estarão operacionalizando essas questões. Tá, ok? Agora, o que diz respeito à discussão de como esses recursos serão aplicados, eu acredito que a gente possa dar a voz aos artistas que estão aqui presentes, aos trabalhadores de cultura que estão aqui presentes. Tenho certeza que isso vai ser tomado nota também, mas depois a gente estabelece um prazo para que depois a gente tenha algo documentado, para que possa ser recebido, protocolado na secretaria, e depois nós iremos trabalhar dentro das informações que serão enviadas pelos próprios agentes culturais, para que nós possamos subir as informações lá na plataforma. Ok? Então eu passo a palavra para vocês. Ok, obrigado. Então vamos dar voz aos trabalhadores, né? Vamos iniciar aqui. A gente vai primeiro passar a palavra aqui para os representantes do Conselho e do Fórum, e em seguida a gente abre para os demais, ok? Eu quero iniciar aqui, passar a palavra para a Gisele, do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Fique à vontade, está com a palavra. Está baixo o microfone, né? Desligado ou está baixo? Não é possível. Hoje tem que funcionar. Som, ei, som. Eu vou falar de frente, gente. Bom,
Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Como sempre, todas as vezes que eu estou aqui, eu peço mais respeito aos trabalhadores da cultura do nosso município. A começar, eu sinto muito, trabalhadores de Poá, que durante todo o governo Maciabim, nós não tenhamos tido um secretário capaz de assumir a cultura local. É vergonhoso, é ultrajante não ter aqui a presença do secretário de Cultura. Assim como é vergonhoso que os gestores dessa cidade não estejam participando das escutas e das formações oferecidas pelo Estado de São Paulo. Eu estive presente no Circula Mink, no dia 13. Eu estive presente ontem, em Mogi das Cruzes, numa ação de formação aos gestores, aberta ao setor cultural. Mais uma vez, nenhum gestor, ninguém do setor público da nossa cidade estava presente. E eles sabiam. Porque além de receber do Estado, espero que tenham recebido, porque eu recebi, eles receberam de mim a informação de que haveria encontro. E já é difícil a gente pensar na não participação desses gestores em uma cidade que tenha feito escuta, em uma cidade que seja com tudo caminhando bonitinho. Quanto mais em Poá, que nem a LPG foi capaz de pagar. Que na LPG, o jurídico da nossa cidade nos atrapalhou. Porque ele fez uma informação contrária ao que o comitê da LPG informou. E isso atrasou todo o processo. Mais uma vez, reitero aqui a dificuldade que é ser agente cultural em Poá e não ter aqui a presença dos secretários. Dos secretários que envolve sim, e que nós precisamos dessas pastas para atender essa demanda do governo federal. É a Fazenda, é a administração e é também a imprensa. Gente, como vocês sabem das questões de Poá? Qualquer cidade minimamente, eu estou falando, Diogo, minimamente preocupada, teria no mínimo uma faixa. Teria ações no story, no Instagram da prefeita, do secretário, da cultura. Não tem. Tem uma imagem de audiência pública que sinto muito, Câmara. Sinto por nós, munícipes. Coloca lá audiência pública e coloca essa casa vazia. Isso é o que vocês esperam de uma audiência pública? A casa vazia? Creio que sim. Da mesma forma que espero das sessões, porque senão a gente não teria uma audiência pública para tratar da LOA às 10 horas da manhã num dia de semana. A gente não teria modificado o horário das audiências na Câmara quando, enfim, a população se deu conta que essa é a casa do povo. Então, gente, eu só tenho a lamentar. Porque se você é secretário de Cultura e você não mora no Rio Grande do Sul, a sua falta aqui não tem perdão. Eu sou do teatro. No teatro, pode parecer pesado e é. Porque para o artista, tudo é pesado. Para o artista, nada é leve. A nossa arte custa suor e custa sangue. No teatro, e quem é do teatro sabe disso, a gente só aceita a falta de um ator se ele estiver morto. Então, se o secretário está vivo, a falta dele aqui não é perdoada. Tá? E para falar do teatro, Cacilda Becker morreu no camarim. Outras questões. Tá? Gente, acabei ficando nervosa porque, de verdade, é muita falta de respeito. E eu estou com uma coisa engasgada aqui. Tá? Ontem, quando eu estive na consulta pública do Estado, eu fui informada por uma representante do SEBRAE, que ela entrou em contato pelo Zap com o então secretário Fabrício Brazachopp em fevereiro deste ano, oferecendo gratuitamente consultoria para tratar da LPG, para tratar da audiência, para tratar da Política Nacional Aldir Blanc e para formar, queridos, o setor cultural.
do Sebrae, formação gratuita, em fevereiro. O nosso secretário, vou dar uma de professora, repassou para o Sebrae um e-mail Fabrício Brasachop Buffet. Né? Por favor, né? Foi esse o e-mail que ele repassou. Ele não repassou o e-mail da cultura, porque se ele tivesse repassado o e-mail da cultura, no mínimo, o Diogo teria visto. Se ele não tivesse visto, eu teria brigado com ele. Porque eu sou dessas. Ele repassou esse, ele não respondeu. Ele não respondeu a outra mensagem que foi recebida no Zap, e nós ficamos sem informação. E a Secretaria de Cultura, que tem tanta demanda de falta de funcionários, de falta de equipe técnica, perdeu consultoria gratuita do Sebrae. Este é o nível dos nossos gestores. Este é o nível dos nossos representantes. E essa é uma pena. Porque nós temos à frente da cultura pessoas que não têm compromisso com a cultura. Porque se tivessem compromisso, estariam aqui. Se nós tivéssemos vereadores compromissados, eles estariam aqui. Porque nenhuma cidade fica largada do jeito que Poá está, se não tiver a conivência da Câmara Municipal. O Diogo falou a respeito do conselho. Eu respondo enquanto conselheira eleita. É meu 4º ano conselheira. Nós não temos reunião do conselho desde dezembro do ano passado. Busca ativa. Não funciona com uma mensagem no Zap. Desde março do ano passado, eu falo para se chamar, convocar reunião para os cargos vacantes e chamar mesmo, colocar em diário oficial 7 dias, conselheiro que não tiver, pede o cargo e chama outro. Nós sabemos as dificuldades que tem a Secretaria de Cultura, principalmente pela falta de vontade dos nossos secretários. Cargos decorativos. Sinto muito. Não dá mais para ficar calado com isso. Diogo está aí cheio de demanda. Qualquer secretaria minimamente séria teria uma equipe para tratar só da LPG, que está muito atrasada, e só da Política Nacional de Blanc. Pô, está tudo atrasado, eles não vão para a formação. E a única pessoa que fica fazendo, coloca um monte de demanda ainda. Gente, não dá. Tudo que ele passou ali, lindo, maravilhoso, precisamos ter consulta, precisamos sim. Gente, o termo de adesão, a última data foi 11 de dezembro. Desde 11 de dezembro do ano passado, a Secretaria sabe que precisava ouvir os artistas. A Secretaria sabe que precisava ouvir o setor cultural. Nós pedimos mais emenda para essa casa. Pedimos emenda para se contratar pessoas, para se ajeitar isso na Secretaria. Foram negadas. Não temos novos funcionários, continuamos com 3 funcionários alocados desde a época da pandemia em outros lugares. E eles não querem ir para a cultura. A cultura a gente briga, a cultura a gente vai em cima. E a cultura tem demanda. A Secretaria de Cultura de Poá gasta mais de R$100 mil por mês em folha de pagamento. Boa parte desse pagamento é para os professores, que estão lá trabalhando dignamente. Só que todo esse recurso, e a gente está falando de recursos que vão até o ano de 2027, precisa de uma equipe técnica. Não dá para colocar qualquer um na cultura. Não dá para colocar na cultura um secretário que não entenda que a obrigação dele é estar aqui. Secretário, você não tem horário de trabalho. Você tem que atender ao seu cargo. O que é mais importante para um secretário do que estar aqui? Porque a gente está feito, né? A gente teve um que era mais importante fazer Uber. Está gravado? E aí? Aí vem falar, Gisele, calma um pouco. Não dá para ter calma. A gente está falando de 748 mil, mais que isso, durante 5 anos, para uma cidade que paga uma secretaria para existir. Que não tem a capacidade de colocar placas nos seus equipamentos culturais. Gi. Tá, foca no tema, não, senão estou terminando. Então, gente, é isso. Sabe, essa é a realidade de Poá. A gente precisa mudar isso, a gente precisa de compromisso. E é compromisso, não é compromisso do Diogo. O Diogo é um diretor de cultura.
É compromisso de governo. A gente precisa fazer ação que isso seja um compromisso de governo, um compromisso com a cidade. A PNAB é para estabelecer políticas estruturantes. E quando o Diogo fala que vai fazer um fórum, sinto muito, o fórum passou à frente e fez. Vamos fortalecer o que a gente criou. Vamos trazer outras coisas, porque precisa sim ser feito. E os demais conselheiros não estão aqui, porque nós não somos convocados desde dezembro. É isso. É isso aí, agradecer a Gisele. Eu preciso apenas fazer um adendo aqui em cima da fala da Gisele. Antes, por favor, assim. Eu acho que a Gisele, de 90% que ela falou, realmente ela tem razão em estar indignada, tem que desabafar. Mas eu preciso também falar em relação à questão da questão da faixa, que ela falou que não tinha uma faixa na cidade. Tudo bem, eu entendo. Só que isso não justifica a falta de união também da galera do setor cultural, pelo que eu tenho visto aqui. Aí eu sei que depois, ou nos grupos, ou na rede social, alguém vai entrar lá e vai me bater, vai falar um monte, mas eu também não estou preocupado com isso. Até porque hoje é aniversário da minha esposa, eu gostaria muito de estar com ela lá, mas não, estou aqui. Porque a gente saiu daqui a semana passada, Magno e amigos, com o compromisso marcado, com o compromisso de estarmos aqui hoje no dia 16. Eu tenho certeza que vocês se falam nos grupos da cultura, nos fóruns, conselhos, etc. Ou seja, o pessoal me desculpa, mas falta comprometimento. É uma coisa, um projeto importante que envolve recursos, que vai beneficiar o segmento cultural, mas a galera não vem. Vocês sim estão aqui representando, dando a cara, mas tem muitos que poderiam estar aqui e não estão, porque parece que quer esperar que o recurso caia no colo. Isso é muito triste. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Eu vou para Brasília, eu vou para o Estado, eu vou para qualquer lugar. Agora é assim, eu fico até feliz, muito feliz de vocês estarem aqui, brigando e representando. Mas fica aqui a minha crítica construtiva para que na próxima audiência a gente possa, por favor, ter esse plenário aqui cheio. Porque o segmento cultural ele é grande. São muitos talentos que a gente tem aqui na cidade. Só que o pessoal, e eu estou olhando, eu conheço carinha por carinha aqui. Eu aprendi a conhecer desde quando assumi aqui a presidência da Comissão de Cultura. Aprendi muito, principalmente com a Gisele, com o Delcimar, com os demais aqui, com a Dolores. Né? Então, assim, peço para que vocês se unam e puxem a orelha da galera que não quer vir. Porque vocês também não são obrigados, só vocês estarem aqui brigando e os demais aí que precisam estar aqui engrossando o couro, não. Fica deixando aí, doutor, sabe, para chegar na hora, não, eu quero ser beneficiado, eu quero tá. Isso é uma sacanagem, não é legal. Tá? Então, era esse desabafo. Então, era isso e vamos dar continuidade aqui. O próximo que vai falar aqui é o Delcimar, representando o Fórum de Cultura. Tá ok? Tá com a palavra o Delcimar. Desculpem o desabafo, gente. Valeu. Oi, 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 oi. Som. Desce o telão, chefão. Só que eles são bons na rede social para bater, sabe?
som. Boa noite, gente. Bom, acho que não tem muito mais o que falar em relação às críticas, a toda a questão do cenário cultural que nós temos no nosso município, então não quero ser redundante. Nós vamos direto para as ações práticas, até porque temos prazo, né? E a gente tem que correr com isso. Eu esperava de verdade que o Conselho de Cultura pudesse ter se reunido essa semana para discutir esse assunto, que é um assunto de suma importância, né? Como ex-conselheiro, eu trabalhei muito, né, para que as reuniões acontecessem, e sempre que a gente não tinha quórum, a gente, né, tentava remarcar o quanto antes, enfim. Mas o cenário é outro. Então, a gente tem que trabalhar sim a nossa base, tem que trabalhar sim o nosso setor cultural, trabalhar a formação dos novos conselheiros e conselheiras de cultura, porque eles precisam entender que eles têm responsabilidades. Afinal de contas, eles foram eleitos pela sociedade civil, pela população. Então, são pessoas que, assim como os vereadores foram eleitos, né, também têm suas responsabilidades. Então, eu concordo com todas as críticas, mas hoje a minha crítica fica para os conselheiros e conselheiras de cultura que não participaram da reunião que foi convocada, né? E aí não tem desculpa. Não tem desculpa. Posto isso, conversei bastante com a Gisele, né, após a não realização da reunião do Conselho, e entendi mais uma vez que era necessário que a gente pudesse tomar a frente de certas situações e apresentar propostas, né? Então, o que o Fórum fez? Através do grupo de articulação, né, nós, com base nesses materiais que o Diogo apresentou e também na cartilha que foi elaborada pelo Ministério da Cultura, nós elaboramos um formulário online onde a gente direciona possibilidades de como a gente pode preencher esse plano de aplicação dos recursos que serão enviados para o Ministério, né? Então, nosso amigo já colocou aqui, acho que só precisa apagar a luz, né? Deixa eu ficar para cá, senão eu vou ficar na frente. Bom, essa aí foi a arte que a gente usou para divulgação, pode passar. Bom, para quem está aqui no plenário e quem está acompanhando na internet, eu faço um convite agora para vocês. Acessem esse link, pode ser tanto via texto quanto via QR Code. Inclusive, se puderem disponibilizar aí o Wi-Fi aí para o pessoal, caso as pessoas não tenham acesso à internet, né? Tá aberto? Ótimo. Já foi enviado no grupo do fórum. Tem que localizar lá. Tá? Então é um link super fácil, é o bit.ly/PAAR, né, que é o plano de aplicação, POA-SP, tudo junto. Tá? Pode clicar no link, por favor? Alguém vai tirar foto, alguma coisa? Não, né? Acho que está simples, né? Bom, tá dando para ler aí? Quer que aumente um pouco a letra? Aumenta só um pouquinho. Aí, acho que está legal. Bom, então aí tem um texto, né, explicativo, um pouco sobre o que é o APENAB, os valores que estão previstos para a POA. Isso aí pode passar. Aí. Então, só para a gente entender, desses 749, quase 800 mil reais anuais, o bolo está distribuído de que forma? 75% para as chamadas ações gerais, né? E 25% para a implementação da Política Nacional Cultura Viva. Às vezes algumas pessoas não sabem, né? O que é a Política Nacional Cultura Viva? Essa política foi criada ainda
na gestão do governo Lula I, quando o ministro era o Gilberto Gil, e teve como secretário o Célio Turino, né? Depois ele foi um dos idealizadores da política Cultura Viva, e, assim, de forma bem em linhas gerais, ela representava o seguinte: para que todos e todas pudessem ter acesso à cultura, né, foram criados os pontos e os pontões de cultura em todo o Brasil. Então, hoje, qualquer espaço cultural, coletivo, manifestação que queira se credenciar como um ponto de cultura, pode fazer isso através do Ministério da Cultura e também, em nível estadual, através da Secretaria Estadual de Cultura. E aos municípios compete regulamentar essa lei. Então, temos uma missão aí para a gente fazer também, né, que é a criação da Política Municipal Cultura Viva. E isso é um tema de discussão antigo, né? Quem é das primeiras gestões do Conselho vai saber do que eu estou falando, mas só para a gente ter uma ideia. Ainda assim, nós temos aqui pontos de cultura na cidade, exemplos, nós temos a Associação Cultural Fazer e Acontecer, o Reino da Garotada e a Associação Cultural Opereta. Tá? Bom, nós colocamos como prazo de consulta até o dia 28, imaginando que a gente tenha aí um tempo para poder encaminhar o resultado para a Secretaria de Cultura, e isso auxiliará na elaboração do PAR para enviar para o Ministério. Pode subir, por favor? Bom, aí nós fizemos algumas perguntas e distribuímos da seguinte forma, né? Primeiro, em relação ao fomento cultural, né? Então, aquilo que a gente quer que realmente seja realizado no município, né? Quais são essas atividades que a gente sugere para que esse dinheiro seja aplicado em Poá. Então, tem uma série aí de exemplos, né, de atividades, exposições, festivais, festas populares, feiras, espetáculos, concessão de premiações, instalação e manutenção de cursos para agentes culturais públicos e ou privados, financiamento de estudos e pesquisas na área da cultura, aquisição de obras e bens culturais, ações de promoção e difusão do patrimônio cultural, produção e ou difusão de conteúdos digitais, jogos eletrônicos e videoarte, realização de intercâmbio artístico regional e ou interestadual, seminários, congressos, encontros, palestras de interesse artístico-cultural e identificação dos prédios públicos culturais por meio de artes visuais ou outro, né? Assim, aí a gente elencou alguns, aí foram surgindo propostas, a gente foi adicionando, e de repente a pessoa que for preencher o formulário entende que tem alguma outra demanda que seja necessária, né? É claro que se a gente olhar assim e falar assim, pô, vou marcar todos, porque todos são importantes, né? Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque a política é a arte de escolher bem aonde você vai aplicar o recurso, né? Então a gente tem que priorizar, porque os recursos são finitos. A gente não tem, né, a gente não tem o cofre do tio Patinhas à disposição para poder aplicar os recursos onde a gente quer, onde a gente bem entender. Então, é um exercício mesmo de política participativa que a gente está propondo aqui para vocês. Tá? Dentro de todas essas atividades, que vocês escolham, e aí, sobe só um pouquinho, por favor. Não, desce, quer dizer. Isso. A gente está propondo que vocês escolham até 5 opções. Né? Ah, pode ser uma só? Pode, né? Mas não escolham mais que 5, até para ajudar no filtro, né? Porque depois a gente precisa tabular essas informações e aí vai elencar lá quais são as prioridades que foram apresentadas de acordo com o setor cultural, tá bom? Então, se vocês já tiverem no formulário, podem ir preenchendo aí se vocês quiserem. Agora pode subir um pouquinho, por favor.
Aí, tá bom. A outra pergunta é em relação aos 20%, aqueles 20% que o Diogo apresentou, dos recursos a áreas periféricas e ou de povos e comunidades tradicionais, né? A gente está propondo aqui duas possibilidades, né? Que inclusive são as propostas do próprio Ministério, né? A gente pode utilizar, desse total, dos 75%, a gente pode utilizar 20% em forma de cotas nos editais, assim como foi, por exemplo, se não me engano, na Lei Paulo Gustavo, né? Ou então que se criem editais específicos para as áreas periféricas e ou povos e comunidades tradicionais, né? Pode ser que tenha gente que entenda que há uma especificidade necessária de ser coberto com uma demanda específica, né? Então, vocês podem escolher. E aqui não vocês não podem marcar os dois porque é uma questão de escolha, de alternativa, né? Ou é um ou é outro, não dá para ser os dois. Tá? Pode subir, por favor. Aí aqui, só volta um pouquinho. Aí, tá ótimo. Em relação à parte de obras, reformas e aquisição de bens públicos culturais. Nós temos um agitador cultural aí, inclusive, se quiser participar da audiência, pode entrar. Então, para a realização de obras, reformas, aquisições de bens e públicos culturais. Então, aqui é a parte do recurso que a gente pode usar para quê? Para contratar, por exemplo, uma empresa para fazer uma pequena reforma, né? Uma obra estrutural ali que você precisa, né? Vamos supor, o teatro está precisando de uma reforma na calha, vamos supor, né? Pior que está precisando mesmo, né? Então, de repente, uma parte desse recurso pode ser utilizado para essa finalidade. Aqui a gente colocou algumas opções que o fórum entende que são uma das principais demandas, que inclusive já tem sido discutido em outras ocasiões. A primeira delas é a aquisição de equipamentos de som e luz para o teatro, né? A reabertura e a modernização da Biblioteca Pública Municipal, que a gente sabe que ela foi transferida, que está no processo de catalogação, né? Mas a passos muito lentos, né? Então, talvez a gente tenha que dar uma injeção de ânimo aí. E modernização, ou seja, né? Colocar equipamentos digitais, acessibilidade, enfim, todas essas possibilidades que a gente entende que ser necessárias. Revitalização da Casa da Estação como um centro cultural, né? Casa da Estação, todo mundo acho que está aqui conhece, né? Ela fica bem ali próximo da estação de trem e está precisando mais até do que uma revitalização, no meu entendimento, uma restauração. Reabertura e revitalização da Casa do Artesão. Aqui vale um adendo, né? Porque a Casa do Artesão foi construída com recursos do DAD, que hoje se chama Cidade Tour, né? Recursos do turismo, e a Casa do Artesão não é mais para os artesãos, né? Foi utilizada para outras finalidades, inclusive agora na parte emergencial, aí, por conta do que houve na praça de eventos, o pessoal do esporte também está utilizando lá. Só que aí há um desvio de finalidade, né? Então a Casa do Artesão precisa voltar para os artesãos. A aquisição de equipamentos para um polo de produção audiovisual, né? Isso também já foi demanda até de conferências e fóruns do pessoal do setor audiovisual que entende que de repente é possível fazer algo em relação a isso. Ou outro, né? Enfim, de repente você tem alguma outra visão, né, que seja interessante, priorizar, pode colocar aí também. Nesse caso, até 3 opções, tá? Para filtrar mais ainda a questão. Pois não.
Em relação a essa questão que diz respeito à realização de obras, reformas e aquisições de bens públicos culturais, depois eu acho que a gente pode discutir, mas eu acho que o meu entendimento que deu sobre a lei é que esse recurso não deveria ir para a secretaria ou para o ente federado para que ele faça aquisição, e sim para que os agentes culturais que tenham seus espaços públicos, seus espaços culturais, que eles utilizem para aquisição de equipamentos para o fomento à cultura naqueles espaços. Pelo menos foi o entendimento que eu tive, mas depois eu acho que a gente pode se debruçar sobre isso e tentar ter um entendimento. Tá? Só um adendo, tá bom? Ok. Bom, em relação ao uso desse recurso para obras, sobretudo em prédios públicos, existe uma orientação até do uso da lei de licitações, né? Depois a gente pode mostrar lá onde que está indicado essa questão. Bom, avancemos. Pode subir um pouquinho, por favor? Bom, para o subsídio e a manutenção de espaços e organizações culturais, qual o formato que você sugere para que o dinheiro do Ministério da Cultura seja aplicado em Poá? Então, o que é o subsídio? O subsídio é aquele auxílio mensal, né, que o espaço cultural, a organização, ela pode receber, a lei permite isso, um subsídio mensal, que varia entre 3 mil até 10 mil reais, aí o valor precisa ser fixado, né? E aí você precisa escolher qual é a forma, qual o formato, né? O fluxo contínuo, ou seja, em forma de subsídio, Gente, que maravilha, hein? Tá animado o negócio. É cultura, isso mesmo. Eu vou tentar continuar aqui. E se fechar essa porta aí, será que diminui a portinha? Então vamos aguardar. Galera, é cultura, hein? Vamos brigar, hein, Cleito? Faz tempo, hein, Alexandre? Fala, seu Edinho, se você falar a idade, aí você tá... E aí, bora? Vamos lá? Bom, então eu estava explicando, né, em relação ao subsídio. Então, pode ser em duas formas. O subsídio, no que eles chamam de fluxo contínuo, à medida que as propostas forem sendo recebidas pela secretaria, a secretaria vai fazendo os pagamentos dos subsídios no período mensal. Ou de fluxo ordinário. Aí seria os espaços, as organizações apresentam os projetos, esses projetos passam por uma comissão de análise e há uma seleção dessas propostas dentro de um período determinado. Dá para fazer as duas formas? Dá para fazer as duas formas, né? Aí fica aí a critério de quem achar o mais interessante. É claro que o primeiro, ele desburocratiza muito, né? Mas o segundo, ele é mais rigoroso, vamos dizer assim, né? Podemos avançar? Subir, por favor. Aí, tá ótimo. Em relação ao custo operacional, então aquele 5%, né, que o Diogo colocou, como que a gente pode aplicar esse recurso no caso da PENAB? Então, nós colocamos algumas opções. A primeira delas, a contratação de pareceristas ou avaliadores para análise dos projetos, da forma como está sendo, né, a Paulo Gustavo. Contratação de consultorias para a organização e planejamento das atividades. Então, a consultoria ficaria responsável
para organizar toda a parte burocrática, vamos dizer assim, né? Contratação de serviço ou profissional qualificado, então não é uma empresa, vamos dizer assim, é um profissional, né? Prestador de serviço. Contratação de um sistema ou plataforma digital para a organização e divulgação das atividades. Ou então capacitação dos próprios servidores para organizar e divulgar as atividades da PENAB, né? Então, tem essas opções. E, por fim, em respeito à Política Nacional Cultura Viva, como que a gente pode repassar os recursos, né, dos pontos de cultura credenciados no município? Então, tem duas possibilidades, por meio de chamamento. Então, novamente, as instituições, elas apresentam seus projetos, né, e elas podem participar e serem, caso sejam selecionadas, né, receber os recursos destinados ao ponto de cultura. Ou então por meio de premiação. A premiação ela também é mais simples, né? Você já reconhece o histórico daquele ponto de cultura e por conta disso você não faz uma seleção prévia, porque você entende que a premiação ela já entende o reconhecimento histórico e cultural daquele espaço, tá? Só sobe um pouco, desce um pouquinho lá. Não, contrário. Acho que faltou só um esclarecimento ali do subsídio e manutenção dos espaços. Ok. Só para finalizar. Isso, sobe um pouquinho, por favor. Não, não, não. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Barbeta aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Não sei se ficou claro essa parte do subsídio de manutenção dos espaços, mas, por exemplo, o fluxo contínuo também ele pode ser aplicado mais para as despesas que a gente considera as despesas gerais, água, luz, telefone, né? Já o fluxo ordinário, a depender do valor, você pode utilizar para as atividades que a gente considera atividades fim, ou seja, um pequeno reparo em um determinado espaço, né, um determinado ambiente do seu espaço cultural, né? Então dá para utilizar dessa forma também, tá bom? Então é isso, gente. A gente procurou simplificar ao máximo, né? Vocês estão vendo que a gente não fala em valores, porque a gente tem primeiro entender quais são as demandas, quais são as necessidades, né? E aí a partir do que for apresentado de resultado, a gente entender quanto mais ou menos dá para investir em cada coisa que foi priorizada por vocês, por nós, né? Porque eu me incluo. Tá? Então seria mais ou menos isso. Ok? Ok, é isso aí. Ô Ju, você acende a luz aí, por favor, Fê? Obrigado. Ô Paty, como que tá a situação aí da fanfarra? Eles vão continuar ainda? Tá, então a gente vai ter que dar uma acelerada, tá? Para não atrapalhar aqui a nossa audiência. Quem é o próximo aí que vai querer falar? Magno Oliveira, por favor, você se identifica para ele colocar na ata, tá? Depois eu vou passar a palavra para o presidente da Câmara, para a gente encaminhar para o encerramento, tá, Diogo? Boa noite. Boa noite. Para registrar, meu nome é Magnilson de Oliveira Silva. O nome é Magnilson. Né? Meu pseudônimo é Magno Oliveira. Né? Na verdade, a minha mãe queria que o meu nome fosse Magno Oliveira. Magno, né? Enfim, então o meu pseudônimo é Magno Oliveira. Né? Todas as minhas atuações como ator, poeta, sempre Magno Oliveira. É só o meu nome para registro oficial, né? Mas enfim. Eu fiz aqui alguns destaques para apontar, para colaborar com a audiência pública. E
o Delcimar citou sobre o Cultura Viva, e só para me apresentar um pouco melhor, né? Na primeira composição do Conselho Municipal de Cultura, eu, Barbeta, Cleiton, Marco Sena, nós compomos o Conselho de Cultura e também o Fórum Permanente de Cultura. Sou poeta, quem sabe um dia escrevo um livro de poesias, publico, né? Os livros nós temos, as poesias nós temos. Nos falta incentivo para poder publicar. Sim. Não um livro autoral, né? Esse que eu digo. Bem, sobre o Cultura Viva, só para resgatar aqui e até propor, acredito que esse seja o momento adequado, quem sabe seja a deixa para que nós tenhamos o Cultura Viva Municipal. Quando nós fomos conselheiros, por meio do Fórum Permanente de Cultura, nós propusemos, discutimos, criar o Cultura Viva Municipal. O Cultura Viva, ele é um programa criado, né, um dos seus criadores é o Célio Turino, nós temos uma amizade, nos conhecemos na política, ele é um dos formuladores, o governo federal, no governo Lula, criou, veio incentivo para Poá, a Associação Cultural Opereta foi uma das beneficiadas, o Reino da Garotada também. Hoje o Cultura Viva está presente em outros países da América Latina, inclusive o Célio Turino prestou consultoria ao Papa Francisco, pois o Papa Francisco tem o interesse de criar, por meio da Igreja Católica no mundo todo, um programa inspirado no Cultura Viva. Na época, nós chegamos no fórum aprovar a criação do Cultura Viva Municipal. Em resumo, se você selecionar aí 10 pontos de cultura, abrir para 10 pontos de cultura, você incentivar cada ponto de cultura com R$3.000 por mês, nós estamos falando de R$36.000 por ano para cada ponto de cultura, sendo 10 pontos de cultura, se minha matemática não falhar, estamos falando de um investimento anual de R$360.000. Tá? O que, considerando o orçamento global da prefeitura, não é um valor alto. Porém, como o Barbeta trouxe a informação para mim, a cada R$1 investido na cultura, retorna-se para o PIB nacional R$1,56. Perdão? R$1,59. Então, nós estamos falando de investimento. E a cultura é investimento, não é gasto. Então, vereador Edinho, Diogo Dantas, aqui entendo eu, representando a Prefeitura de Poá, podemos discutir a criação do Cultura Viva Municipal. Temos agora, dia 20, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há tempo da gente fazer essa discussão e colocar na LDO para que, na discussão da LOA, onde nós vamos discutir o orçamento, a gente incluir R$360.000 para que possamos ter pontos de cultura no município de Ipoá, reconhecidos pelo município de Ipoá, sendo valorizados pela prefeitura. Hoje nós temos, salvo engano, 3 pontos de cultura, 2 reconhecidos pelo governo federal. A Associação Cultural Opereta, que o Marco Sena, que está aqui, é um dos fundadores, o Reino da Garotada e a Associação Cultural Fazer Acontecer, reconhecida pelo governo do estado. Mas o próprio município não reconhece os pontos de cultura. E nós temos diversos pontos de cultura. O Cleiton Gonçalves, que é do BCA Centro de Artes, que inclusive é um dos poucos espaços na cidade que após a pandemia não retomou, o único que ainda não retomou, e essa lei, as emergenciais não atenderam o BCA, e lá em Calmon Viana faz falta o espaço, porque era ali em Calmon Viana, inclusive atendia pessoas não só do bairro de Calmon Viana, mas de toda a cidade e dos arredores. Então, é importante a gente trazer isso, e eu gostaria de propor que a gente discutisse o Cultura Viva, implantar o Cultura Viva. Espero que tenha esse compromisso por parte da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, por meio do presidente da comissão, o vereador Edinho do Quêmio. A gente pode retomar essa discussão e apresentar aqui, os vereadores assinarem, fazer uma reunião com a prefeita propor, né, no caso, e os vereadores aprovarem aqui. Se permite? Enfim, essa articulação tem que ser feita posterior, pode falar, claro, vereador. Obrigado pela parte. Inclusive, eu estava até conversando aqui com a Gisele, Diogo, e assim,
O que a gente pode fazer? E eu vou tentar fazer isso, né? Ver se a gente consegue, próximo depois do dia 21, dia 22, ver se a gente consegue uma reunião lá na prefeitura, no gabinete da prefeita, com o Diogo, com os secretários responsáveis, no caso, administração, finanças, o secretário de cultura, pedir para que ele participe, porém, no horário comercial, porque no horário, fora do horário comercial, a gente não está conseguindo fazer com que eles venham até aqui. Então a gente vai tentar marcar essa reunião lá e podemos sim, com certeza, levar esse ponto aí de retomar a cultura viva municipal. É um prazer. Sim, tá? Inclusive, sim. Tá com a palavra. Fala aí, Alexandre. Então esquece, chefe, esquece. Não, mas aqui é audiência pública. Aqui é audiência pública. Não. Vamos fazer mais audiências públicas. O que eu estou querendo dizer é que para marcar uma reunião, o pessoal do setor cultural exige a presença daqueles que tecnicamente vão fazer a coisa andar. Então, assim, o que a gente tem visto aqui, e aí eu tenho que sair também em defesa do Diogo, assim, que ele tem tentado, tem dado a cara, ele vem aí sozinho, mas nós vamos sim exigir nas próximas audiências que venham os secretários. Mas antes disso, a gente, conversando aqui, vamos tentar também essa reunião no horário comercial com eles lá na prefeitura, com uma comissão. Pega o Delcimar, a Gi, pega mais uns 3 representantes aí para a gente sentar com eles lá. Acho que é uma forma também de tentar alcançar o nosso objetivo. Mas, Alexandre, não vamos deixar de fazer as audiências públicas, como você está dizendo aí. Fica tranquilo, eu estou à disposição. Uhum. Responde aí, Diogo. Não, é uma reunião que eu vou... E outros assuntos sobre a cultura. até porque futuramente vem a questão da LDO e ele quer que a gente... O registro, né? Não, o Diogo fazendo o que pode aí. Mas você pode concluir o Magno, sim, por favor. Tô longe de concluir. Não, mas fica à vontade. Vamos lá. Sobre o Cultura Viva, então acho que a gente podia aqui se organizar nós, artistas, né, para dar continuidade a essa discussão, para ela não morrer aqui, para ela estar na LDO, na LOA, fazer o projeto de lei a tempo para que isso seja aprovado. Se tiver vontade política, a gente aprova a tempo de incluir no orçamento para o ano que vem e, dessa forma, termos o Cultura Viva Municipal, até porque o que não falta aqui são pontos de cultura, o que precisa é do reconhecimento. O Museu Padre Eustáquio, que o Delcimar é um dos coordenadores, é um deles. Tem aqui o colega que estava treinando aqui a banda, também pode ser considerado um ponto de cultura, enfim. Um ponto que, conversando com alguns artistas que não estão aqui e não poderiam estar aqui por outros compromissos, inclusive de trabalho, a maioria, fazer uma busca ativa, as ONGs da cidade, as entidades culturais, os artistas, um cadastro de fato, um mapa cultural da cidade. A Aldir Blanc nos permite, novamente, tentar fazer, e com o aprendizado das tentativas anteriores, acredito que tenhamos as condições
de fato, fazer com qualidade. O Delcimar falou que a política é a arte de escolher bem o recurso. Nós sabemos que o recurso ele não é infinito, então precisamos fazer escolhas. Mas a política também é a arte do diálogo, e nós estamos aqui justamente dialogando e fazendo política. Tá? Então, eu gostaria de pedir que houvesse outras oportunidades, outros momentos para nós continuarmos fazendo não só a discussão da Aldir Blanc, mas também de outras políticas culturais, até porque depois dos 5 anos da Aldir Blanc, e aí? Acaba esse dinheiro e tchau, obrigado? O orçamento volta a baixar? E se nós fizermos uma pesquisa, nos últimos anos ele só tem diminuído. O orçamento da cultura, ele já chegou a ser bem melhor do que ele é hoje, porém, precisa ser também melhor aplicado, melhor investido. Sim. Então, se você for ver, não tem nem indicativo, mais força tem também hoje, o orçamento global também não está muito que era, mas despejou demais, dois e pouco, você mal paga. Então, isso é uma coisa que me estranha também, assim. 13 milhões em 2014 para 2. Na verdade, quando aconteceu aquelas questões das quedas de arrecadações, o pessoal acabou fazendo várias mudanças, várias alterações, como, por exemplo, na pasta da cultura, do esporte e etc. Mas é uma coisa que tem que ser retomada, como bem dito aí pelo Magno, pelo Delcimar, né? A gente tem que investir em cultura, né? Então, vamos brigar para isso daí. A LDO está aí, tem muita coisa aí para a gente discutir. O Delcimar pediu uma parte? É bem breve. Não, é importante essa discussão, embora não seja da Aldir Blanc, mas é porque a LDO vai ser discutida no dia 20 Exatamente. agora, né? 10 horas da manhã, né? Salvo engano. E pelo que eu dei uma rápida olhada na LDO, todas as metas de todas as secretarias não serão aumentadas para o ano de 2025. Foram mantidas exatamente as mesmas metas do ano de 2024. Então, eu acho que, desculpa interromper, eu acho que é mais um motivo para que o segmento cultural se una e venha aqui, para que pressione, inclusive, a Câmara Municipal para que não vote dessa forma, entendeu? Presidente, se me permite uma parte em relação ao que foi posto pelo Delcimar. Sim. Em relação ao orçamento, aquilo que está sendo proposto dentro da LDO, é importante ressaltar que foi feito um planejamento lá atrás, ainda em 2021, referente ao plano plurianual, a PPA. E a exigência é que existe uma progressão a cerca de 5%, ou aquilo que corresponde à inflação do ano. Então, dentro da PPA, aquilo que foi elaborado lá atrás, é praticamente impossível que você consiga alterar algo que foi destinado em 10% para depois 20%, 25%. Ou seja, então, a PPA, algo que foi elaborado lá atrás, ela deve ser respeitada. É por essa razão que os valores não conseguem ser aumentados exponencialmente acima daquilo que se deseja. Enfim, mas assim, é só uma questão burocrática e dentro dos ritos que já são feitos. Então, não é nem por má vontade, acredito eu, acho que seja mais por conta daquilo que já foi estabelecido dentro da PPA. E para quem não sabe, a PPA é basicamente o que nós estamos discutindo aqui, que é o PAR. Né? A gente está pensando num plano plurianual, e é exatamente o que é feito dentro da PPA, que pensa em todas as pastas aqui, pensam à frente em 4 anos. Né? Só para dar um esclarecimento acerca disso. Vou conceder outro à parte. Tá, para a gente... Embora eu acredite muito em planejamento e ser o mais rígido possível para se atingir um objetivo, talvez esse plano, a PPA, talvez não seja enrijecido, né? Que inclusive eu fiz uma pergunta direta na outra audiência para o secretário da Fazenda e ele apontou a possibilidade de ampliação dos recursos, né? Então, é por esse motivo que eu gostaria, desde já, que nosso setor insistisse. Bom, vamos lá. Continuando,
Eu dei aqui o exemplo de 10 pontos de cultura, 360 mil o ano, mas a gente pode analisar melhor o orçamento, se for o caso, começarmos com 5, 7, 6, mas começarmos. Esse é o importante, porque entendo as críticas, mas, por exemplo, quando nós conseguimos, de fato, o Conselho de Cultura ser instituído, era difícil ter reunião no Conselho de Cultura. Cada um aqui fazia sacrifícios. Eu, particularmente, por uma opção, eu comecei a fazer bico para poder participar os 2 anos que eu participei do Conselho, porque as reuniões eram de manhã. Inviável a participação dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu, por exemplo, não consigo vir na audiência da LDO às 10 da manhã. Não consigo, infelizmente. Ou eu coloco comida no armário de casa, ou... Então... concordo que o horário ele é ruim, né? Para uma participação popular mais efetiva, né? É um horário comercial, é um horário onde a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras estão trabalhando, é algo para se pensar, talvez criar outros meios de participação, enfim, eu acredito que possa mandar por e-mail, então, enfim, isso é uma forma que a gente possa participar, mas o horário ser diferente também é uma possibilidade. O que eu ia falar era o seguinte, não tinha comissão de cultura aqui na Câmara. Na época, eu, Marco Sena, Barbeta, Cleiton, levantamos, tinha a lei que permitia ter a Comissão de Cultura, porém não era instituído. Quando nós percebemos isso, viemos na Câmara e então instituíram a Comissão de Cultura. Então eu vejo isso como um avanço. Não é o avanço que particularmente eu gostaria e que a maioria de que nós gostaríamos? Não, não é. Nós queríamos... as políticas culturais acontecendo, essa cidade efervescente, o artista sendo mais respeitado do que é, sim, mas nós tivemos avanço nos últimos anos, como eu comentei na audiência pública de quarta-feira. Antes de eu nascer, já tinha gente lutando aqui para que tivesse um Conselho Municipal de Cultura. Tem uma lei de 1992 criando o Conselho de Cultura que nunca foi posta em prática. A gente foi conseguir ter o Conselho de Cultura em 2015. Né? Mas vamos avançar mais do que nós avançamos nos últimos anos. Né? Acredito que tenha esse compromisso. Sim. É pública, né? Claro. O Conselho de Cultura. A Comissão de Cultura, Conselho de Cultura, Cultura Viva. Vou te dar 1 quilo de tilápia, falta de peixe, ô Porto. Sim, se lembrar, pode me interromper. Entrando na Aldir Blanc, porque essa discussão da Cultura Viva, essa discussão que nós fizemos aqui, tem tudo a ver com a Aldir Blanc. Tem tudo a ver. Tanto que a Aldir Blanc ela prevê uma porcentagem considerável para os pontos de cultura. Tá? Outra coisa que eu queria colocar aqui, só para encerrar a questão da Cultura Viva, 360 mil, mas olha o quanto que vai trazer. Vai trazer mais de 500 mil de volta para a cidade, né? Considerando o quanto que tem de retorno. Quer o microfone? Não, tem uma na lei, referente à LDO, o Conselho de Cultura, qualquer conselho, ele pode discutir em audiência pública a LDO referente ao seu... Sim. A comissão de cultura pode resolver. Eu não sei quem faz parte da comissão, são 3, né? O administrativo, não sei quais são os outros 2 diretores. Pode? Welson. Ex-secretário de Cultura e uma artista, ou ex-artista pelo menos, né? Enfim. Pode ser, então fica uma ideia aí, de repente os vereadores, mas eu acho que quiser participação com um horário diferente do que é feito a LDO, há essa brecha no Estatuto da Câmara que você pode fazer esse Regimento interno, né? Ok, obrigado, Alexandre. O Cleiton vai vir falar, só para eu encerrar, então aí você... Então vai, pode ir lá. Eu queria só lembrar e reforçar e deixar registrado que toda essa nossa busca por aprovar por exemplo, né, uma política de cultura viva na cidade, é com orçamento próprio, a gente pensa nisso.
para se somar com o da Aldir Blanc. Não, sim, isso mesmo. Em relação ao Aldir Blanc, eu gostaria de defender aqui que na parte, salvo engano, entra na concessão de premiações, se não for isso, o Delcimar, Gisele, Cleito, enfim, o Diogo, podem me corrigir. Que a gente tivesse editais para justamente fomentar os artistas da cidade. Está aqui o Cláudio Gonçalves. Ele tem um personagem chamado Legaloid, que são HQs, histórias em quadrinho, que as histórias desse super-herói passa em Poá. Então, isso eu entendo como um tesouro para a cidade. Ele tem que ter o direito de tentar acessar o recurso. Lembrando que abrir o edital, abrir a inscrição, não garante que terá o acesso ao recurso. Mas permite que ele tenha essa possibilidade, essa chance. E, inclusive, a partir deste recurso, eu penso dessa forma, ele começar a ser autossustentável, enfim, não depender também só do recurso, porque vai que aconteça alguma coisa, daqui 5 anos não tem, sei lá o que acontece, para que ele possa também ter já um pontapé inicial, mas garantir outras formas para que ele possa viver da arte dele, viver da profissão dele, até porque nós que somos artistas, geralmente temos 2, 3 profissões, ou 2, 3, 4 empregos, para poder sobreviver. A gente nem está falando de viver bem, a gente não está falando de ter carro do ano, ter casa boa, a gente está falando de sobrevivência, Diogo. Só fazer uma parte, é interessante, é óbvio que seria interessante que nós tivéssemos mais atores culturais aqui presentes, mas as pessoas precisam entender que o que diz respeito ao fomento à cultura é um aporte dado para que o artista consiga promover a sua arte e que através da sua arte ele tenha recursos. O que alguns não conseguem entender é que eles acham que aquilo está sendo uma contratação ou um cachê. E não é isso. Então o recurso ele vai para que o artista promova a sua arte e que através da sua arte os recursos retornem para ele. Ou seja, se for o caso do Cláudio, como já foi citado, que ele possa receber um recurso para que ele possa produzir as suas HQs, as suas graphic novels, ou seja, e que com a venda dessas HQs ele tenha os recursos para poder ter a sua sobrevivência. O que algumas pessoas acabam não entendendo é que eles acham que o recurso vai direto para pagar um cachê e a gente está contratando. Não, a prefeitura não está contratando ninguém. Tá? A lei não é para contratar ninguém para subir no palco e cantar, não é para contratar alguém para fazer. Isso pode existir através de contrapartida? Sim, mas obrigatoriamente a lei não exige que essa contrapartida seja para o ente federativo. Não exige que a contrapartida seja para a prefeitura. Não, a contrapartida deve ser feita para os munícipes, deve ser feito para a população, priorizando sempre as pessoas em situação de vulnerabilidade ou em áreas periféricas. É só isso, só para fazer um esclarecimento, porque tem muita gente que não consegue entender ainda, Edinho. Eles acham que o recurso é para ganhar dinheiro, para depois... Tipo o forrozão do Luna falou semana passada. E na verdade é para fomentar a sua própria arte, para depois conseguir os seus recursos através da sua arte, tá bom? Bom, temos total acordo com isso, por isso que é fomento, né? De minha parte, eu encerro. Até gostaria de falar bem mais. Nós, artistas, temos poucas oportunidades de falar, então, esses momentos aqui, eu não tenho falado tanto, assim, mas, enfim, porque é um espaço também, né, que eu tenho por enquanto, né? Acho que é muito importante salientar que aqui é um espaço que pode ser mais democrático, mas é um espaço da democracia, então aproveitar para fazer essa defesa da democracia, para que nós sempre tenhamos a democracia e nunca tenhamos pacto com golpistas. Nem estava pensando em falar isso, mas acho que é importante, para que a gente não tenha pacto com golpista e defenda golpista e sempre defenda a democracia. Hoje concordei com o Edinho em quase que 100%, provavelmente, do que ele falou. Mas nós já tivemos momentos de discordância. Claro, a mesma coisa o Diogo Dantas, a mesma coisa a Gisele, né? E todos aqui. Então, eu gostaria de reforçar que esse espaço aqui é um espaço democrático. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas estamos com a democracia em risco, então eu gostaria de fazer essa defesa à democracia. É isso, obrigado e boa noite a todos. Agradeço aí o nosso amigo Magnilson Oliveira, que eu descobri agora o seu nome. E em relação a essa questão das discussões,
Hoje estou presidente da Comissão de Cultura. E por enquanto que eu estiver presidente da Comissão de Cultura, vocês sempre terão vozes. Eu agradeço muito, assim, as pessoas acham, por exemplo, que a Gisele é muito polêmica, pessoal. Mas assim, sabe, ô Diogo, eu tenho aprendido muito com a Gisele, cara. Aprendido muito, assim, com tudo, claro, com tudo, assim, com a garra, com a pegada, com a briga, com tudo. Eu acho que é por aí. Acho que a partir do momento que você busca alcançar um objetivo e você não ofenda, porque eu também não aceito muito não. Todo mundo que me acompanha na rede social sabe, bateu em mim, tá levando. É na hora o retorno. Então assim, acho importante, tá? Aprendido muito, viu, Gisele? Você é chato, mas eu amo você. Só para encerrar, como está tendo ato e gravação, quando eu digo aqui da concessão de premiações, não só história em quadrinhos, mas literatura, música, todos os gêneros, todas as artes. Às vezes a gente acha que o recurso é pouco, mas é o pontapé inicial para que nós possamos começar a publicar, produzir e fomentar, que é o importante. Então, eu queria fazer esse adendo. Literatura, música, teatro, tá bom? Principalmente literatura, já que eu sou poeta. E teatro também, já que eu sou artista. E música, já que eu gosto de música. E todas as artes. E viva a cultura. Obrigado, Mago. Vou passar aqui a palavra para a presidente para fazer as considerações aqui finais e agradecer a presença dela, que mesmo não sendo da comissão, está sempre presente. Obrigado. Fica à vontade. Vai lá. Vai lá. Quer falar aqui? É 2 minutos, hein, Gisele? Gisele Magalhães. Vai lá. Gente, é muito importante, foi colocado ali na audiência, eu vou colocar nos comentários, é muito importante que todos vocês, seja do setor cultural, seja munícipe, participe desse Formes. A política nacional Aldir Blanc é uma política estruturante. A gente tem que colocar ali o que nós queremos e o que nós reconhecemos enquanto ação para o nosso município. Lembrando que a gente está falando de um plano anual de aplicação dos recursos. Porque esses recursos, eles virão durante 5 anos, a princípio. Então, você que não pôde estar aqui, tem várias pessoas, porque eu fiz a chamada ali nos nossos grupos, que tá me respondendo, eu estou vindo do Sumaré, eu estou vindo do trabalho, o cara que estava aqui da banda, que tá ensaiando, porque vai se apresentar. Então, muitas pessoas não puderam estar aqui. Então, você que não pôde estar aqui, que vai ver a audiência, não deixe de preencher o Formes. Vai ficar até dia 28 e é muito importante. A gente está falando do primeiro ano de aplicação desses recursos. Porque, gente, eu sei, o pessoal fala que eu sou chato, o pessoal fala que eu sou bravo. É só começar a fazer a coisa direito, porque a Gisele só quer fazer a cultura. Se o pessoal faz a coisa direito, começa ali, vai dar para a gente trabalhar outros setores, outras razões. Tá? Porque aqui é assim, a hora da cultura é agora, o momento é já. Quando nos permite, nós construímos. Nós fizemos aqui, elaboramos conjunto esse Formes, fizemos várias questões. O plano de ação, tanto da LPG quanto da Aldir Blanc, teve a minha participação e a do Delcimar, mas é assim, quando nos permite, nós construímos. Quando não nos permite, nós gritamos. Porque aqui nós queremos respeito para o trabalhador da cultura. Obrigado. E para todo o setor. A cultura é originária. Ela pega de forma transversal. Ela atende todo o munícipe. Ela é inata, ela é o que nos define enquanto seres humanos. Ela é o que nos difere das demais espécies, é o ato do que a gente promove. Então, em defesa disso, você que é munícipe, que vai também ter acesso, você que é fazedor de cultura, você que é comerciante, pensa. Todos esses recursos vindo para cá são ações acontecendo na cidade, movimentando, como o Magno falou, movimentando a economia. Cultura é investimento. Tem que parar com essa coisa de falar que é sem ônus para o poder público. Ônus para o poder público são gestores não compromissados. Isso é ônus. Cultura não. Cultura é investimento. Tá? Então é isso. Obrigado, Gi. Eu vou passar aqui para a presidente fazer as considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês.
Para se fazer cultura tem que ter a presença, a gente até comentou sobre a... São mais de 100 inscritos, né, na Aldir Blanc? Não, da Paulo Gustavo. Isso, só que aí a gente vê a casa realmente vazia e isso é ruim, né? Porque ninguém melhor do que quem faz cultura para discutir sobre ela. Um dia eu conversei com a Gisele e falei assim, Gisele, eu sou farmacêutica, eu sou da área da saúde, eu não conheço de cultura, mas eu estou aberta a aprender e eu quero que vocês saibam que podem contar comigo, eu estou aqui, eu sou uma representante, por quê? Eu acredito que a cultura, o esporte, o lazer, ele tira as crianças da rua, dá outras oportunidades, outras visões, é um crescimento, né? A gente tem que investir nisso, mais nisso e menos em presídios, mais em educação e menos em presídios. E é isso. Mais uma vez eu quero agradecer, parabéns, Edinho, pela condução dos trabalhos aqui, presidente da comissão, e obrigado pela companhia e pelo poder de fala. Isso aí, obrigado. Agradecer a presença do senhor Geraldo Oliveira aqui. Agradecer a presença da minha esposa, que está aniversariando hoje, já veio me buscar. E vou passar aqui a palavra para o Diogo fazer aqui as considerações finais para a gente encerrar, ok? Ok. Mais uma vez agradecer a nossa presidente aqui da casa, que cedeu mais uma vez o espaço, a todos os servidores que estão trabalhando aqui até esse momento, mais uma vez participando desse ato democrático. Para agradecer a nossa diretora, a Caroline. Muito obrigado. E, bom, assim como foi posto aqui, estabelecido, já em conversas até informais com alguns dos atores culturais aqui do município, foi apresentado o Formes pelo pessoal do Fórum Municipal, do Fórum Permanente de Cultura, perdão. E agora nós vamos aguardar as respostas de todos os artistas que se dispuserem a ajudar nessa construção, para posteriormente nós sentarmos e discutirmos e elaborarmos esse PAR, que é o Plano de Aplicação dos Recursos, e efetivar essa ação, que é o prazo do dia 31 de maio agora. Então, nós temos 15 dias a contar da data de hoje. Ok? Mais uma vez, nós colocamos a pasta, a secretaria à disposição sempre. Nós temos a nossa escuta, nós sempre atendemos os munícipes, a todos aqueles que queiram estar lá presente para tirar dúvidas. Gostaria de falar em nome do secretário Admilson, que não pôde estar presente, mas ele me incumbiu. E, assim como na outra audiência, eu tenho certeza que ele vai acompanhar, assim que após ele acompanha todas as gravações, e depois nós discutimos sobre. Ele não está aqui presente, mas ele sempre acompanha depois o vídeo daquilo que foi posto e discutido, e nós acabamos conversando e discutindo depois para deliberar algumas questões, tá? Infelizmente ele não pôde estar presente, mas eu faço aqui as palavras dele a minha. Diogo, eles fizeram, desculpe interromper, eles fizeram um encaminhamento aqui para que Vossa Excelência visse a possibilidade de inserir o Forms no site da prefeitura. Sim, claro. Eu acho que sim. Eu vou levar então essa demanda para o Fábio, que é o secretário de comunicação, é ele quem fica responsável dessas questões. Bom, da nossa parte é isso, então eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes e contribuíram nesse primeiro momento. É óbvio que não é essa a única conversa que vai definir qual é o plano de ação que nós vamos subir lá no portal para poder apresentar para o governo federal, mas nós faremos outros encontros e tenho certeza que nós atenderemos isso. Ok. A gente vai definir. Obrigado, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, Diogo. Quero aproveitar aqui para agradecer aqui os nossos funcionários da casa, a Bruna, o Carlos, o Kleber. Agradecer aqui a Ju, minha assessora, a Carol, o Fábio Tula. Agradecer a presença de todos, agradecer os internautas aí que acompanharam a nossa audiência da Política Nacional da Lei Aldir Blanc. E, como dito aqui, a gente vai continuar sim essas discussões, ok? Até porque a cultura é agora, né? Então é isso aí, agradeço a todos e declaro encerrado os trabalhos da presente audiência pública.